Fala, gente, voltamos aí com mais um vídeo de Tube Hero X, a história que acompanha vários heróis em um mundo onde eles são criados através da fé das pessoas e os vilões através do medo. O primeiro episódio foi muito bom e terminou de uma forma, nossa, deixou todo mundo louco. E em esse episódio o diretor trollou todo mundo, além de entregar mais uma cena muito legal de animação fluida em 2D no final. Então vamos lá, destacar o que teve mais interessante aí nesse episódio 2 da animação. E teorias. Essa é a parte mais interessante pra mim, na verdade, como é um anime original, a gente não tem como pegar spoilers do que vai acontecer, então dá pra começar a bolar já um bando de teorias com algumas coisas que eles soltaram ali, até a ending nova gera algumas perguntas lá. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, já tem mais de 1000 acumulados, e você ganha acesso ao chat exclusivo dos membros no Discord, a partir do nível Plus, onde você tem acesso a mim o dia inteiro, e uma comunidade muito legal que se formou lá também, para você bater papo, tirar dúvidas, e o mais importante, você vai estar apoiando mais no meu trabalho, então quem já é membro, muito, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. E bom, a gente foi trollado, a Xiao tá viva, a namorada do Nice. Porque no episódio anterior, o protagonista viu ela morta, ele na cama. Então foi só uma trollagem do diretor, porque ele fala, pô, é um pesadelo, então? Praticamente foi. Só que pode não ter sido, entendeu? Dá um ar meio esquisito ali, de que aquilo tudo pode não ser exatamente um pesadelo. Mas o ponto é que isso quebrou um bando de teorias, esse diretor adora ir por caminhos inesperados, então a gente teve aquele final e o pessoal começou a bolar teorias de que não, na verdade o Nice original tirou a própria vida porque ela morreu. Ele viu ela morta lá, ele não aguentou e por isso que ele tirou a própria vida. Alguns estavam teorizando isso já. Alguns teorizaram que foi ele que matou ela. E aí depois ele tirou a própria vida. E na verdade aquela que estava com o protagonista antes no show era uma dublê só dela, não a original. O ponto é que gerou um bando de teorias, aquela morte dela no final do episódio 1. Só que na verdade ela não morreu, então o diretor parece que meio que trollou todo mundo. Ah não, isso era só um pesadelo. O diretor não tá deixando fácil você prever como vai ser o próximo episódio. Até os previews que eles soltam nos próximos episódios não dizem tudo que você vai ver nele. No caso, tem umas coisas aqui e ali, você pode começar a teorizar até, só que aí chega o episódio e não é aquilo que você esperava. Essa, na verdade, é a beleza de animações originais boas. Você tem um bom roteiro que você não consegue prever os caminhos da história, não é super clichê, não é manjado. Isso pode realmente ter sido um sonho dele, o diretor usou só de bait mesmo para terminar de uma forma muito impactante o primeiro episódio, o que é genial, ou não. Pode ser realmente um negócio que aconteceu e vai explicar mais à frente como reverteram isso. Seja com o poder de algum herói, a empresa que substituiu a garota, clonou ela. Pode ser um bando de coisas diferentes. Mas, por enquanto, a maior suposição é que foi um sonho mesmo, como ele teorizou ali. E, bom, segue. Ele encontrou lá a garota, tá malhando. E ela, bom, a personalidade dela não é exatamente o que a gente viu no episódio passado. Aquilo é uma atuação. Então ela nem era namorada de verdade dele. Aquela suposição era correta. A relação deles era de fachada, porque o público estava shippando eles, então a empresa colocou os dois juntos, para deixar o público mais feliz, para aumentar a atenção do público, a fé do público e deixar os dois mais fortes, principalmente o Nice, que é o foco principal. Só que a garota não gosta do Nice. Quer dizer, ela não tem nada necessariamente contra ele, mas não ligava muito. Porque quando o protagonista fala que o Nice morreu, porque ela nota que não era o Nice aquele ali, ela não parece chocada, no caso horrorizada, ela só fica brava porque botaram um substituto pra ele. Então ela continua presa pelo contrato a fingir que é namorada dele. Ela só queria se livrar daquilo. Ela aparentemente está presa um tempão, esse contrato aí, em que ela tem que ficar fingindo que é a namorada perfeitinha do Nice pra todo mundo, e não pode nem viajar pelo mundo e tal, as coisas que ela gostava de fazer. E até os poderes dela foram nerfados, que permitiam a ela viajar pra qualquer lugar. E desde que o pessoal começou a shippá-la com o Nice, os poderes dela foram modificados e ela agora só pode teleportar pra perto dele. Inclusive explicaram como ela ganhou os poderes, era um humano normal, é tipo um youtuber que fica viajando por aí. E aí o pessoal gostou tanto dela que começou a desejar que ela viajasse pra mais locais e com isso ela ganhou poderes de se transportar pra qualquer lugar que ela quisesse. Até que ela foi salvar uma garotinha, conheceu o Nice, Nice salvou ela, e aí o pessoal começou a shippar os dois e os poderes dela foram trocados pra se teleportar pra próximo do Nice. Fora que a empresa obrigou a ela lá, porque a empresa já tinha um contrato anterior com ela, quando ela viajava pelo mundo, a ela virar namorada aí de mentira do Nice. A animação que eles usaram, inclusive, parece aqueles rabiscos de criança. Eu não gostei muito não, pra ser bem honesto, mas é um negócio bem curtinho, não é um negócio que vai ver por um tempão, então não tem problema. Mas se isso aí fosse ser usado por meio episódio, por exemplo, eu não ia curtir não. Mas bom, a empresária tranca os dois no apartamento, pra ver se eles começam a se dar bem com o tempo, e realmente funciona. O protagonista, o Lin, é muito mais legal que o Nice.
E ele é até criativo e tal, tá sempre tentando agradar ela. É até engraçado, porque ela fica mostrando a real personalidade dela. Ela não é perfeitinha nem nada, ela é bem porra louca, na verdade. Mas ele acha o máximo, a cara dele. Ela tentou destruir tudo lá e a cara dele de apaixonadaço lá. No caso que ele não liga, ele descobre que ela é mais louca, no caso do que parecia, mas ele acha ótimo, é tudo ótimo pra ele. Então ele realmente é louco por ela. E ele não idealizou ela, não, eu gosto dela porque ela é mulher perfeitinha, não. Ele gostou até dela ter aquela personalidade mais imperfeita, por assim dizer. E bom, ficou divertida a interação ali dos dois, começam realmente a se dar bem e bolam até um plano para livrar ela desse contrato. Eles vão emular a morte dela, depois dos dois se casarem. E aí tem esse personagem. Esse aí também é uma reviravolta. Ele, na verdade, era amigão do Nice. E aí contrataram os dois, o cara que virou o Nice para ser o herói e ele para ser o arqui-inimigo. Ou seja, o Nice é completamente criado por uma empresa. Até o arqui-inimigo dele é pau-mandado da empresa. Só pra realmente marketar, aumentar a fama dele. Ele é um herói completamente artificial. Eu tô até na dúvida se isso vai se manter até o final do arco. Ou se vai ter revelação de tudo isso que tinha por trás e tal. E ele vai virar um herói de verdade. E não só, basicamente, um herói comandado por uma empresa. Os outros heróis aparentemente não são assim. Cada herói é um modelo completamente diferente. Mas, bom, um amigo aí do Nice invade o casamento e ele tá neurótico e queria saber por que o Nice não tá mais mandando mensagem pra ele e tal, tá ignorando ele. E, bom, ele acaba descobrindo a verdade. Que o Nice original morreu. E sai completamente do roteiro. Aí vira realmente um vilão de verdade. O protagonista enfrentar. E não mais todo um negócio de encenação ali. Porque, obviamente, não tem muita emoção enquanto tá em encenação. Não tem perigo real. A partir daí tem. Ele também deve ter poder devido ao medo das pessoas dele. Mas muito dele foi criado através de tecnologia da empresa. Eles até falam que gastaram milhões e milhões lá, gastaram um dinheiro absurdo para criar ele. E bom, o cara é bem poderoso, eles até falam que o protagonista no momento não teria como enfrentar ele, não é forte o bastante, mas ele não quer nem saber. Então achei legal a atitude dele e a transição aí pro 2D ficou muito legal. E reparem no barulhinho que tem aí por trás. Muita gente está teorizando que quem está manipulando isso tudo e até as transições para 2D é coisa do X. Porque se vocês verem a própria Open ou curta do X, esse barulhinho aí é basicamente ele estalando o dedo. Dá exatamente o barulho dele estalando o dedo quando reverte aí para 2D de novo. Eu achei bem interessante isso, é uma teoria que dá pra explorar no futuro. Será que não foi o X também que alterou aquele negócio da garota tá morta e ela tava morta de verdade? Então dá pra gente começar a bolar mais teorias ainda sobre o negócio. Tô falando, tá aberto pra muita possibilidade aqui. E bom, o protagonista vai enfrentar o cara, a animação ficou muito boa, super fluida. Tá no mesmo estilo, inclusive, do episódio passado. Aquele com as bordas pretas mais fortes, se vocês repararem. Esse estilo mais bonitão aí que eles usam na opening e também na ending agora, eles se usarem em algumas outras partes, alguns outros heróis aparentemente vão usar esse estilo, mas o estilo, até agora pelo menos, para esse herói do 2D, deve ser esse aí com as bordas mais fortes. Ou não, porque tem essas partes aí, eu já vou comentar delas, que eles soltaram aí num trailer, onde tá com esse estilo mais próximo da Open. De qualquer forma, ficou legal a animação, a música por trás também, a trilha sonora, os dois lutando juntos ficou muito bom, deixa a luta muito mais dinâmica, a coreografia ficou bem legal ali, os dois teleportando sem parar com os poderes da Xiao em volta do cara. Eu achei que ela era mais aquela arena de fachada e tal, eu não sabia lutar, mas claramente ela sabe. Tudo bem que o protagonista fica ajudando ela toda hora lá também, nos momentos mais críticos, mas ela ainda assim mandou muito bem. E bom, essa parte aí que ela só joga o portal pra trás, aí o protagonista vem no portal pra finalizar o cara, ficou bem legal também. Então toda a coreografia ficou muito bacana, a animação 2D excelente, trilha sonora ótima, muito legal. E dá pena do cara. O vilão, você não fica com ódio dele, porque ele tá só desesperado lá, furioso, porque o amigo dele morreu. Ele tá até chorando ali no final. E a gente não sabe se ele morreu ou não, porque ele caiu lá de cima e ele pode ter sobrevivido ou não àquilo lá. A gente vai ter que aguardar mais episódios aí pra descobrir. Mas é um final de luta bem melancólico, na verdade. E bom, tem essa aí que parece que morreu, foi acertada lá em algum momento pelo vilão, mas na verdade não. É só, de novo, aquele negócio que eles armaram pra ela morrer aí durante o ataque dele. E aí ela entrou de novo no papel. Essa cena dele descendo com ela ficou muito, mas muito bonita. O cenário atrás, o sol atrás, deixou a cena sensacional. E o protagonista desesperado lá achando realmente que ela ia morrer, porque ele gosta de verdade dela. Então até quando ela fala que é de mentira lá o negócio, só atuação, ele continua chorando lá, porque eles têm que atuar como se ele achasse que ela realmente morreu. Mas não é uma atuação, a mulher até fala, em determinado momento lá, que ele atua muito bem e tal, ele entrou muito bem no papel, mas ele tá chorando porque eles vão se separar. E ele gosta pra caramba dela, então ele tá triste por isso.
Então virou uma cena emocionante, mas não é tão grave assim quanto parece, é só uma despedida deles ali. O protagonista descaradamente estava tentado lá a ir com ela, de largar aquele negócio de herói com ela, mas acaba ficando. Ela até questiona ele do que ele quer fazer, qual é o sonho dele, e ele não tem. Ele tá seguindo basicamente o sonho do Nice, que é subir lá no ranking dos heróis, do Nice original. Mas ele, realmente o Lin, não tem ainda um grande objetivo ali. Ele foi colocado naquela situação e tá aceitando tudo. Principalmente que ele podia ficar com o garoto que ele gosta. Só que agora ela foi embora. Eu tenho dúvida se ela vai voltar ou não, é uma possibilidade. Até o final do arco dele, que o arco principal dele, que vai focar muito nele, são 4 episódios. Depois ele deve voltar a aparecer, mas vai começar a aparecer como personagem mais secundário, já que vai focar nos outros heróis, vai dividindo, no caso, ao longo dos episódios aí. A cada tantos episódios, foca mais em um herói específico. Aí aparecem outros heróis em volta dele, inclusive no próximo episódio, já mostrou aí que vai aparecer o herói que era o top 10 antes, agora o Nice, que é o top 10, ocupou o lugar dele. Então vai ter interações com os outros heróis, obviamente, até na própria Opening já aparece um bando de outros heróis que nem estão no top 10. Então vai expandindo o mundo a longo prazo, então o próximo episódio deve começar com isso, inclusive. Porque os primeiros episódios foram mais pra ele começar aí como herói, acertar a relação dele com essa garota, descobrir esse negócio aí também que o Nice tinha esse amigo que virou o vilão no contrato da empresa. Então ele vai ter que sair disso, provavelmente. Sair de um herói que é mais de fachada, meio que criado artificialmente por uma empresa, para um herói de verdade. É para onde eu acredito, pelo menos, que o diretor pode levar a história. Inclusive, sai um super vilão desse final de episódio, um cara lá que tava mal pra caramba depois daquele primeiro episódio, porque ele ficou enchendo o saco do Nice, e a popularidade dele caiu, os poderes dele estão caindo e tudo mais. E aí vem lá um vilão oferecer pra ele o poder do medo. Termina assim. Então ele deve ir atrás do Nice agora, então pode ser interessante isso aí. Mas o que realmente me chamou a atenção é a ending. A ending ficou muito boa, a música da ending é ótima. Esses aí são os heróis principais que vão ser mostrados aí ao longo dos episódios. Cada tantos episódios vai trocar e focar mais em um deles. O próximo, inclusive, que vai entrar em foco é esse aí, que é o Homem de Ferro, depois do Nice. Mas isso aí é só a partir do episódio 5, pelo que eles soltaram. Tem até o cronograma das trocas lá dos focos em cada herói. Então o arco principal do Nice ainda tem mais 2 episódios. E como ele tá com a aparência real dele aí, inclusive naquele 2D mais bonito, porque, como eu já falei, tem vários estilos de animação 2D que eles ficam usando. Como muita gente deve ter reparado, ele é o único dos heróis que tá com a aparência diferente, no caso de como ele é como herói. Então a teoria que dá pra gerar com isso é que até o final da animação, ou até o final do arco dele talvez, que vai ter 4 episódios, ele revele pro mundo a real aparência dele, comece a se valorizar mais, porque ele se acha um bosta. Ele tem uma autoestima horrível devido ao chefe dele, outras coisas que aconteceram, então ele tá achando o máximo ser o Nice. E tá aceitando isso. Mas pode mudar em algum momento e ele começar a querer que as pessoas valorizem ele. Ele virar o herói de verdade e não só mais fingir que é o Nice. Então seria realmente um desenvolvimento interessante. Esse autor gosta muito de desenvolvimento de personagem, no caso, que é o diretor também. Então pode ser um possível caminho. E aí por isso que ele tá com a aparência aí que lembra uma mistura da aparência do Nice, que é mais embelezada, com a aparência real dele. Então a ending pode ser um futuro spoiler, ou não. Na verdade, isso aí é só uma representação de que não é o Nice original. É esse cara aí substituindo ele, por isso que botaram ele. É o que eu falei, a gente só pode teorizar, já que não tem spoilers do que vai acontecer a seguir. A única coisa que dá pra ter certeza é que esse diretor não gosta que a obra dele fique muito previsível. Ele tacou aquele negócio no final do episódio 1 e chegou no episódio 2 e foi pra um caminho completamente diferente. E isso eu tô achando ótimo. Alguns esperavam mais 2D no anime e deixaram bem descarado aí pelo episódio 1 e 2, que a maioria vai ser esse 3D mesmo. Alguns estão comparando com o Spider-Verse, alguns acharam mais parecido com Arcane, que seja. Gostaria que fosse tudo feito em 2D? Sim, eu preferia que fosse tudo feito em 2D. Mas pelo menos os momentos mais marcantes, mais climáticos, eles colocam o 2D. Estão usando muito bem isso, até as transições estão ficando muito legais. Então não tem muita reclamação não. E eu tenho curiosidade também se todo episódio vai ser assim, ou só no arco do Nice. Ou, por exemplo, quando entrar no arco do Homem de Ferro, que é o próximo herói a ganhar foco, não no próximo episódio, só a partir do episódio 5. Mas se ele também vai ser, tipo, uns 80% do episódio em 3D e só uns 20% em 2D. Ou não, vai começar a variar de herói para herói, no caso, episódio a episódio. Então, por enquanto, o padrão parece ser a maioria do episódio em 3D e o momento climático entre o 2D, para dar mais emoção. E tá funcionando muito bem até agora. Inclusive, eles nem colocam no preview do próximo episódio a cena em 2D, não colocam nada do 2D. Fica até ansioso para como vai ser a cena em 2D desse episódio, porque geralmente vai ser uma cena importante. Então você fica até esperando lá, pô, quando vai aparecer essa cena, como é que ela vai ser e tal. Então eu achei isso bem legal.
Nesse aspecto, você fica até ansioso, porque você sabe que quando entrar nela vai ser um negócio bem feito pra chamar atenção. Tô gostando muito da ideia, é um negócio totalmente diferente, tá fugindo totalmente do esquema padrão que a gente vê na maioria dos animes aqui. A gente já sabia que esse diretor era bom, e também que ele é um bom roteirista, por causa de Link Click, mas ainda assim ele tá conseguindo surpreender e criar um negócio completamente novo, que tá realmente saindo daquele mais do mesmo, que a gente vê há muitos anos aí. Mas óbvio, não adianta nada disso se não tiver um bom roteiro. O roteiro até agora tá bem legal. Tá criando todo o desenvolvimento de personagem, reviravoltas, isso que eu gosto desse diretor, ele adora reviravoltas. Aposto que a gente vai ter mais surpresas aí ao longo dos próximos episódios. Não explicou, por exemplo, ainda por que o Nice tirou a própria vida. A mulher fala que é uma decisão que ele teve que tomar e o protagonista, agora que é o Lin, vai ter que tomar também no futuro, mas o que ela quer dizer com isso? O que falaram pra ele ou iam obrigar ele a fazer pra ele tomar aquela decisão tão drástica? Então isso deve ser explicado aí ao longo dos próximos episódios ainda. É um dos grandes mistérios. E, claro, eu espero que essa personagem volte no futuro. Sinta falta do protagonista. Dá pra ver que ela gostou muito mais dele do que do Nice original. Ela até comenta isso lá. Mas não bastante pra querer continuar grudada nele. Até porque ela ficou presa a ele. No caso, o outro ele, mas por muitos anos. Então agora ela quer liberdade. Mas depois que ela aproveitar essa liberdade, ela, quem sabe, pode voltar lá e talvez ajudar ele numa situação crítica, ele esteja pra morrer, aí ela teleporta lá pra onde ele tá. É uma possibilidade, pode acontecer no futuro. De novo, uma teoria, pode ir pra um caminho totalmente diferente. Alguns acham que ela vai voltar por causa disso aí. Isso é um trailer que soltaram de apresentação do Nice, só que a gente já tá falando teoria sobre isso também. Porque o Nice tá enfrentando esse arqui-inimigo dele. Então ele vai voltar em algum momento e dá pra entender porque ele tá triste. Porque isso aí é basicamente uma grande atuação. Só que alguns, exatamente por ele mostrar essa tristeza, quando ele derrota lá aquele vilão, estão achando que isso aí é o Nice do passado. Isso aí é basicamente um trailer conceitual do Nice do passado. E não necessariamente alguma coisa que a gente vai ver esse Nice novo aí que substitui o ele fazer. E aí ele tá triste nessa cena porque ele tá derrotando um amigo dele que ele queria que fosse um herói junto com ele. Então daí que vem a tristeza e toda a atuação que ele tá fazendo aí. E essa cena aí é só uma coisa que aconteceu com os dois no passado, que ele tava junto com a garota, mas é toda uma atuação, por isso que, de novo, ele finge que tá sorrindo pra ela, tá todo feliz, mas na verdade não tá, depois ele some aquele sorriso. O protagonista não sumiria, porque o protagonista gosta dele de verdade. E tá aquele cara olhando pros dois lá, não gostando, porque é ele que gostaria de estar ao lado do Nice, como ele mesmo fala. Então isso aí realmente pode ser o Nice do passado, o Nice original. Tudo bate com isso. Ou não, pode ser o protagonista no futuro. Aquele cara não morreu, aquele arqui-inimigo dele, e vai voltar e continuar atuando, aparentemente. O protagonista não gosta disso, por isso que tá meio infeliz lá. E a garota vai voltar também. Se isso aí for realmente uma cena do futuro, dos próximos episódios, aí a garota vai voltar, beleza. Mas se não for, isso aí, na verdade, era uma cena do Nice original. E a gente só consegue entender por que das expressões tristes dele e algumas outras coisas agora, depois de 2 episódios. É interessante das duas formas. Todos os heróis têm um trailer desse, vale dizer. Então quem quiser dar uma olhada lá, tem uma anime list, todos os trailers listados. E aí tem um trailer para cada um dos heróis. Então esse aí é o trailer do Nice. Inclusive sai um outro trailer pra ele agora, mas é o trailer pra música dele, aquela Paragon. E aí é maior ainda. E tem um bando de cenas do primeiro episódio, segundo episódio, inclusive deve ter cenas do terceiro episódio também, porque tem umas coisas que aconteceram lá que não mostraram no anime ainda. Ele enfrentando um super vilão, por exemplo, que é bem diferentão. Então o marketing continua pesadíssimo, é trailer atrás de trailer desse negócio, o que eu acho bem legal. Até porque com tudo isso a gente não consegue ainda prever os caminhos da história. Eu tô aqui teorizando um bando de coisa, com base em um trailer cheio de informação, mas que não dá certeza de nada. Isso é legal pra caramba, eu pelo menos acho. Então esse anime tá apresentando o melhor que a gente pode ter de um anime original. Uma história que não é previsível, tem reviravoltas, uma boa escrita até agora, partes de animação muito legais e empolgantes. Então tomara que continue assim e só melhore nos próximos episódios. Mas por enquanto, continue adorando aí. É até agora o meu anime favorito dessa temporada. E bom, gente, é isso. Comentem as impressões de vocês também, o que vocês acharam do episódio. E se tem alguma teoria também de tudo que viram aí, comentem. E é isso, fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal que não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.